A mentira, ela tem várias facetas, né? E olha só, foi instalada ontem no Senado uma CPI para apurar. A verdade não, a verdade é um leão. Tenho muito essa sede pela verdade, né? São personagens realmente de um filme de terror que mexe com vidas. Aquí hay muchos culpables, relator. Entre ellos yo. Dava uma sensação de que a gente era Davi da Bíblia e estava enfrentando um Golias. O mundo prometeu justiça, mas com certeza nenhum tipo de justiça foi feita. O senhor nunca ajudou, desculpa a expressão, nenhuma. O que o senhor está fazendo aqui? E olha só, foi instalada ontem no Senado uma CPI para apurar a atual situação dos familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Até agora, ninguém pagou a indenização para as famílias das vítimas. A presente audiência pública dessa manhã tem o objetivo de debater a atual situação das famílias das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense. Está aqui presente senhor Hélio Hermito Zampier Neto, atleta sobrevivente da Associação Chapecoense de Futebol. Primeiramente, quero agradecer ao Senado por ter abrido as portas para a nossa causa. Agradecer também às famílias que lutaram por essa causa, também continuam lutando. Esse dia de hoje não é um dia comum para mim, porque eu esperei muito por esse dia. Lá foi uma coisa nova, né? Uma CPI, né? Eu nunca participei de nada igual, né? Me senti na obrigação de tentar ajudar e tentar colocar a voz de todo mundo, né? Incluindo a minha, né? Numa voz só. O objetivo dessa CPI é descobrir e investigar as causas do acidente. Ele pode ser um facilitador para as vítimas, para os familiares das vítimas, chegarem ao que eles consideram justiça. E o que eu vim falar aqui é... Eu gostaria só de saber a verdade disso tudo. O meu incômodo não é só o acidente. Eu acho que eu não aguento mais ter tanta impunidade no nosso país, né? Vocês não passaram por isso, mas eu passei. Quando a gente foi para Brasília, se acendeu uma luzinha, né? De esperança a mais, de conseguir alguma coisa, de conseguir alguma resposta. Mas essas viagens sempre é muito difícil, porque sempre a gente tem que relembrar o que viveu. Sempre mexe um pouquinho na dor da gente. Minha visão hoje, ela foi sendo modificada com o passar do tempo. De primeiro momento, foi uma tragédia. Da tragédia, ela passou para um acidente. E hoje, para mim, é um crime. É muito triste. E essas senhoras aqui presentes, esposas de jogadores, essas pessoas não podem estar sofrendo o que estão sofrendo até hoje. Isso não é digno, não é justo. Ao perder seus maridos, principalmente as viúvas, perderam onde entra o sustento da sua casa, dos seus filhos, dos seus familiares. Então, eu sei que famílias até hoje vivem numa situação muito difícil. Os donos da Lamia, assim como outros também, ninguém quer assumir uma responsabilidade dessa, mas eu espero realmente que da CPI saia a decisão de quem seja o culpado, de quem seja o responsável e também que pague. Oficialmente, os donos eram, né, porque a Lamia não existe mais, Marcos Rocha, Mickey Quiroga.
2 pilotos. Os 2 eram, teoricamente, os donos da Lamia. Mas o papel mais importante era desempenhado por Ricardo Albacete. La Comisión de Fiscales que investiga el siniestro aéreo de Lamia no descarta convocar a interrogatorio a Ricardo Albacete, quien figuraba como primer dueño de la empresa cuando habría intentado ser criada en Margarita, Venezuela. Aunque Albacete negó tener relación con la aerolínea en Bolivia, la azafata sobreviviente del siniestro, Jimena Suárez, habría mencionado ese nombre como uno de los dueños. Yo soy un empresario, fui jefe de proyectos en Angola, en Madagascar, trabajé en Yakarta, trabajé en Singapur, es decir, hice muchas cosas. Cuando yo empecé con la línea, era una línea para Mérida, pero la situación en Venezuela con la burocracia y con la corrupción no permitió pues, que ese proyecto avanzara. Yo salí de ahí muy triste. A los pocos meses me fui a Aruba a montar la aerolínea allá. Y fue en Aruba donde realmente conocí yo a Miguel Quiroga y a Marco Rocha junto a Goitía. Eran 8 o 9 pilotos bolivianos, todos exmilitares. Cuando la empresa boliviana se crea, yo no participo. Y cuando ella empieza a operar, yo participo solamente desde el punto de vista de estar enterado de lo que está ocurriendo. Más que nada porque no me habían pagado, no hay deuda conmigo, y yo lo que quería es que ellos, que eran pilotos, más que nada, más que empresarios, pues no tomaran decisiones equivocadas. Agradecendo aqui aos comandantes aqui que nos... Muchas gracias. Obrigado pela viagem, foi muito bom. Espero obrigado também. Um abraço aí. Muchas veces me tocaba a mí hasta prestarles dinero para que pudieran pagar y pudieran hacer las cosas, porque yo no podía permitir que los aviones míos estuvieran en malas condiciones. Cuando ellos empezaron a comercializar, traté de ayudar un poquito, ¿no? Con los contratos, para darle configuración a los contratos. Pero más que eso, no, yo no tenía ninguna participación accionaria, ni directiva, ni nada. Sí tenía cierta decisión en cuanto a decirle, oiga, discúlpeme, ¿por qué van a hacer eso así? Oiga, pero eso no se hace. A presente reunião tem por objetivo realizar audiência com Ricardo Albacete, ex-senador da Venezuela, proprietário da aeronave e suposto sócio oculto da empresa Lamia. Yo nunca fui CEO de mi propia empresa, porque yo no sé, ni sabía. Bueno, ahora sé un poquito más. Después del accidente, pues he tenido que aprender mucho de esto. Quando a Lamia começou a operar na Bolívia, a influência do Ricardo Albacete continua sendo preponderante, dele e da filha Loredana Albacete. Não sabemos muito sobre ela não, a não ser que ela fazia as negociações em nome do pai. Mi hija lo que hacía era ayudar, colaborar, ¿no? De la mejor manera posible para que se hicieran bien las cosas, pero sin ninguna remuneración, ¿no? Para ayudar a su papá y ayudar a que sus aviones no estuvieran en malas condiciones, ¿no? Loredana tenía las cuentas, ella tenía todo en el extranjero. Y nosotros no pasábamos de tener una cuenta corriente y una cuenta de ahorros en bolivianos. O sea, como empresarios estábamos en pañales. La hija de Albacete tenía una participación directa en la empresa Lamia. Y con unas condiciones medio raras en cuanto a la operatividad, en cuanto al flujo económico, en cuanto a la rentabilidad, la utilidad también. Hola Miriam, quisiera saber cómo va el tema de los balances, por favor, porque sí me interesa que mi papá vea eso cuanto antes. Miriam, mira que ya se me está acabando la semana y yo no he podido hacer nada con ese tema. Miriam era digámoslo así, la gerente financiera, era la encargada de las finanzas de la empresa. Y evidentemente Loredana era una mujer de decisión y de influencia en la empresa.
Aló, Loredana, acabo de verificar nuestra cuenta en el banco, no hay ningún depósito. En sí sería $300.000 lo que recibiríamos hoy, pero ahorita no ha llegado nada a la cuenta. Miriam, vamos a ver, es ilógico totalmente que yo después de que yo pase y traslade toda la deuda que yo manejo en dólares para usted, que yo tenga que volver a escribir el monto exacto, el número de la proforma. Innecesario, pana, o sea, totalmente innecesario, de verdad. Mi hija Loredana es un sol. Ella lo que trató fue de ayudar a que estas cosas se hicieran bien. Ellos tenían muy poca gente. La señora Miriam no sabía nada de aeronáutica, ¿no? Mi hija le decía, mira, por lo que he leído, porque he observado, miren, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Claro, ahora la gente especula con ellos, ¿no? Digo, no, le está dando cuentas, le está entregando cuentas a los verdaderos dueños o algo así, ¿no? Y entonces estos son los testaferros del señor Albacete y tal, y por eso está involucrada su vida también. O Ministério Público de Santa Catarina confirmou que a Loredana Albacete assinou notas de pagamento da Chapecoense como diretora da empresa. Há e-mails de negociação da Loredana Albacete de pagamento. Você paga metade agora, paga uma parte depois. Como é que a filha do alugador, que não fazia parte da empresa, fechou contratos com clientes da Lamia? Por que alguém que é apenas o dono do avião pede para que os voos sejam pagos em sua conta? Con Lamia hicimos el vuelo para la segunda fase de la Copa Sudamericana contra el Bolívar. Y hubo una particularidad, pues que lógicamente los jugadores y cuerpo técnico pues lógicamente preguntan quién es una persona que no era de la tripulación pero que estaba en el avión. Alguno de los capitanes, no te sabría decir si fue Miguel o si fue Marco, me dice que era el dueño de la aeronave, el señor Albacete. Se da una, si se quiere, discusión entre el dueño del avión y la tripulación. Tenían justamente una dificultad para pagar los servicios del aeropuerto, tanto, no sé, administrativos, el fee administrativo al que hubiera lugar y el tema del reemplazo del combustible. Fue el dueño quien manifestó que no podía cubrir la parada técnica, que no tenía dinero y que no la iba a pagar. Recuerdo que lo que nos pidieron fue $10.000 para poder cubrir los servicios del aeropuerto y bueno, pues lógicamente hicimos el pago porque lo que necesitábamos también era salir del aeropuerto rápidamente para continuar con el viaje y el destino. Había una persona que era quien se encargaba de hacer los envíos justamente de la documentación, cuenta de cobro, documentación legal, etc. Esta chica se llamaba Loredana. Ella era quien hacía, digámoslo, el ida y vuelta de toda la documentación que se pedía para hacer los pagos. As figuras mais importantes da Lamia sempre foram da família Albacete. Loredana Albacete, filha do Ricardo Albacete, cuidava dos contratos e decidia sobre os gastos da Lamia. E, além disso, negociou o seguro da aeronave, o que resultou em uma segunda tragédia para as vítimas. Cuando llegaron los aviones a Bolivia y estábamos empezando a hacer la empresa, el señor Albacete quedó bien claro. Dijo, el seguro, déjenmelo a mí, que yo tengo un seguro que hace esto, hace el otro, cubre hasta confiscaciones, cubría todo el seguro que ellos tenían. El señor Albacete dejó bien en claro de que era su avión y que él nos iba a entregar un seguro para poder operar. Documentos mostram que os parentes das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense terão dificuldades para receber indenizações. A apólice de seguro do avião da Lamia não estava válida no dia do acidente. A gente fez contato com advogados que cuidavam dos interesses de familiares das vítimas e eles começaram a levantar a lebre, que o seguro não estava sendo pago, estava encontrando dificuldade. A partir desse momento, como se tornou um foco muito importante não só da investigação, mas da questão humana da tragédia, todo mundo começou a focar na questão do seguro. Por que o seguro não estava sendo pago? O que estava acontecendo? De acordo com os documentos, a apólice acabou suspensa por falta de pagamento. E mesmo que ainda estivesse válido no dia do acidente, o seguro contratado pela Lamia não cobria viagens para a Colômbia.
Em algum momento, o senhor acha que a Loredana cedeu algumas coisas com relação No, Loredana nunca cedió con respecto a la... Quando eles colocaram, por exemplo, as exclusões geográficas. No. Ninguém questionou isso? No. El señor del seguro dijo, no se preocupen, nada más con que nos avisen, nos manden un correo es suficiente. Entonces se le mandó 2 veces o 3 veces, yo no sé, porque yo no participo en eso, ¿no? Pero a lo mejor esa vez no se le mandó el correo, ¿no? O seguro sempre foi um assunto espinhoso para a Lamia e para os Albacete. A apólice inicial tinha uma cobertura de 300 milhões de dólares. Eles não conseguiram pagar e se endividaram. Assim foi que a Loredana Albacete conseguiu renegociar para somente 25 milhões a apólice, conseguindo assim voar e quitar a dívida. Mesmo assim, no dia do acidente, a nova apólice não estava paga. Então, a seguradora falou, o seguro se tornou inválido, vocês descumpriram. Todas as negociações, todas as comunicações que a Loredana fazia, ela era encaminhada a Vossa Excelência cópia. Em nenhum momento, Vossa Excelência, que é mais experiente do que ela. No, claro. A ver, não poderia ter questionado isso? Yo fallé no porque no lo leí y no lo entendí, no, es que yo no los leía. Yo no lo leía. ¿Cómo? Aquí hay muchos culpables, doctor, entre ellos yo. Okay. Porque yo, pues, lamentablemente, soy el padre de esta criatura que comenzó en Venezuela y terminó, lamentablemente, con todo el dolor de mi alma. Por que a Loredana Albacete teria efetivamente trocado e-mails para discutir um seguro? Porque ela queria ajudar. Não é isso. A senhora Loredana Albacete também foi convidada para estar a essa ausência pública, mas não por recomendação do seu advogado, recusou a esse convite. Loredana Albacete, não sabemos, não há muitas informações sobre ela, muito difícil de localizá-la, a CPI não conseguiu ouvi-la até agora. Certa vez, creio que o ano foi 2017, eu não vou me recordar o mês, um colega da Venezuela conseguiu um telefone dela. E da primeira vez que eu liguei, ela atendeu. Só que quando eu me identifiquei, ela falou qualquer coisa, assim, meio ininteligível, desligou o telefone e nunca mais atendeu. Então ela se tornou inacessível, ela sempre foi inacessível, né? ¿Habría alguna manera de que nosotros hablemos con Loredana en algún momento? No hay ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué no ha salido ahí a hablar públicamente? No, imagínese usted, porque lógicamente a ella les ha afectado mucho. ¿Entiende? Mi hija es una muchacha brillante. Pero cuando va aquí a buscar un trabajo, entonces me dice, papá, yo no busco más trabajo. Cada vez que voy al apellido mío y entonces lo buscan. Entonces dice, ay, sí. Y la entrevista, fabuloso, que tú eres la persona y tal. Y cuando regresan, ay, qué pena, pero no. ¿Entiendes? Yo mismo me pongo a hacer negocio de otro tipo de cosas y la gente ni siquiera me devuelve la llamada. Quem tem responsabilidade vai ter que assumir a sua responsabilidade com as famílias de Santa Catarina, de Chapecó, as famílias brasileiras. Todos esses erros cometidos nas negociações entre a Loredana Albacete e as seguradoras permitiram que elas se negassem a pagar as indenizações. E se apegar a uma questão legal que não deixa de ser verdadeira. Então, a raiz de tudo se tornou isso, um dilema entre o que é legal e o que é moral. Por que a Toque Marine inglesa não indenizou já essa questão? Eu desconheço as razões. Ninguém falou nada quando não a senhoria indagou lá? Não é do meu conhecimento. Nós temos uma limitação de informação porque não participamos desse processo. La póliza no cubría los vuelos con destino a Colombia, país que aparece expresamente citado en una cláusula de exclusión geográfica. Sin embargo, de manera irregular, la aerolínea boliviana consiguió en al menos 8 ocasiones autorizaciones para volar al país. Aí eu sabia para onde a Lamia voava. Foram 7 voos para a Colômbia, salvo engano, 7 ou 8 ou 6. Mas voou para a Colômbia. Como é que voou 7 vezes? Bem, resumindo, Vossa Excelência não sabe de nada com relação a isso, porque eu tenho muitas perguntas, não sei se vale a pena a gente continuar perguntando se Vossa Excelência não sabe de nada. E me parece que o Dr. Marcelo, presidente da AION Brasil, né? Me parece que ele não é brasileiro. Porque qualquer advogado
que se interessa pela causa e pelo que aconteceu, eu saberia mais ou menos tudo o que está acontecendo, porque isso daqui já foi exposto em outros momentos. E o doutor Marcelo sempre fala que não sabe de nada. Era obrigação o doutor saber de tudo que está acontecendo. É obrigação. Você começa a avaliar todos os lados, né? Todos os lados. Você começa a montar o teu quebra-cabeça, né? Mas geralmente tá faltando peças ali que quando você escuta as pessoas falarem, você também tem uma definição de se é verdade ou é mentira, né? Às vezes você vai escutar alguém falar uma coisa que é mentira e aquilo te deixa indignado. Com a palavra o senhor Alex Stovall. Ele veio de Londres especialmente para poder se fazer presente na nossa audiência. A policy, o custo não foi pago. A aerolínea sabia que a Colômbia estava excluída da política. O depoimento dos representantes da AE, da Tokyo Marine e do Alex Stovall foi exatamente dentro do que se poderia esperar. De instituições e de representantes de instituições que não estão dispostos a pagar uma indenização que os familiares acreditam ser devidos. Nesse interim também a gente toma conhecimento do fundo humanitário, vindo de um escritório inglês, Clyde Cole, encabeçada pela Tokyo Marine e conduzida pelo senhor Alex Stovall. Para o pagamento de $225 mil por vítima, esse fundo humanitário está muito abaixo do solicitado pelos advogados das vítimas. Eles calculam que sejam necessários aproximadamente, em média, cerca de $3.250 mil por vítima, 14 vezes o valor oferecido pelo fundo. Mas, para nossa surpresa, de fundo humanitário, ele dizia que aquele que recebesse não poderia acionar as companhias de forma geral. Sr. Alex, todo respeito ao senhor, isso aqui não é brincadeira, e muito menos circo. O senhor está dizendo aqui, acabou de dizer que o senhor está dando suporte e uma ajuda à família. Segundo o advogado que representa as famílias, é isso, né? Sim. O senhor nunca ajudou, desculpa a expressão, e o que o senhor está fazendo aqui? Sorry, could you repeat the question? Tá surdo. Além de tudo, ainda é surdo. Dissimulado e surdo. O que eu posso dizer que foi até cômico o que os caras falaram na CPI. Na verdade, assim, você ter culpa é uma coisa, você ser responsável por aquela coisa, por aquela culpa é outra. E eles, na concepção deles, eles não são culpados, não são responsáveis. Quem teria que pagar? Lamia. A Lamia. A Lamia, que é esse senhor que está... Well, yes. Sim. Dava uma sensação de que a gente era pequenininho, que a gente era o Davi da Bíblia e estava enfrentando um Golias. Aquilo me revoltou de uma forma que a gente juntou, fez mais um grupo de WhatsApp, desse momento de viúvas. Vamos batalhar, vamos lutar, vamos fazer movimento, a gente não pode se calar. Vamos para Londres. Uma comitiva formada por familiares das vítimas do avião da Lamia realiza nesta segunda-feira um protesto em frente à sede das seguradoras da aeronave. A gente foi a Londres, né? A sede da AEO, né? Tokyo Marine, tá lá também. São empresas grandes, né? Do país e do mundo, né? Elas dominam essa área de seguro, né? A gente foi lá fazer um protesto pacífico, né? Para que o mundo pudesse olhar pra gente e ver, olha, não foi resolvido aquele caso ainda. Tava muito frio, sabe? E eu lembro que a gente tinha uma faixa, que a gente parou no prédio deles, lá da Tokyo Marine. Será esse ato de apoio para que a gente juntos possamos unir as forças
necessárias para combater toda essa injustiça que está acontecendo. Em setembro deste ano, uma comitiva de 9 pessoas, incluindo o zagueiro Neto, um dos sobreviventes da tragédia, foi até Londres, que é a sede da corretora do seguro da aeronave, protestar. A gente conseguiu mostrar que por trás dessa tragédia existem pessoas. É como se a brasa ela estava apagada e depois da nossa ida a Londres, ela reacendeu. Ela reacendeu e ela está cada dia mais forte com a CPI. E acredito que foi fundamental. Nesse interim, começam a aparecer os advogados especializados em acidentes aéreos. Um desses escritórios é a Podhurster americana, que me procura e diz, olha, eu tenho interesse nessas ações, tenho uma larga experiência, uma vasta experiência sobre acidente aéreo. Eu disse, olha, interessante, quero entender esse processo. A luz no fim do túnel para os familiares das vítimas se tornou a Justiça dos Estados Unidos. Porque a partir do momento que se descobriu que haviam contratos feitos em nome da Lamia nos Estados Unidos, a lei americana já possibilita que você acione as empresas nos Estados Unidos. E aí foi contratado um escritório de advocacia especializado em acidentes aéreos. It's hard to measure success when you're talking about somebody's loss of life. But as far as holding people accountable and ultimately recovering, we've been very, very fortunate and had tremendous success. And so when this tragedy occurred, because of our track record and our history of having great success in Brazil, they hired us. Uma decisão da Corte Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, deu procedência ao pedido de indenização feito por 40 famílias das vítimas do acidente aéreo que envolveu a Chapecoense em 2016. The Lamia insurance companies that are involved acted outrageous from the very outset. There is a procedure by which an insurance company must notify an insured before there's a cancellation. There are formalities. You can't just unilaterally or arbitrarily deny coverage because of a non-payment, and then pretending that they were going to create a humanitarian fund as if they're some noble charity. Insurance companies are not charitable organizations. What they were trying to do here was to save money off the $25 million policy, so they're hopefully going to end up getting what they deserve, which is complete responsibility for the full damages of everybody on board. A única coisa que eu posso dizer efetivamente é que nós não vamos parar, nós não chegamos até aqui para parar. Nós não chegamos até aqui para voltar para trás. Aqui realmente a gente vai seguir, vai continuar, e a gente acha que tem um amparo. Na verdade, o mundo prometeu justiça, mas com certeza nenhum tipo de justiça foi feita. Então, tem que haver uma indenização realmente à altura. É claro que nenhum valor do mundo paga uma vida. Mas já que o acidente foi causado por irresponsabilidade, tem que haver um responsável. Esse responsável não tem como ser diferente. Tem que pagar por isso. Na minha opinião, o Ricardo Albacete tem que ser preso. Porque ele é culpado, direto ou indiretamente, irresponsável pelo acidente. Como ele não tem condição financeira de ressarcir esse prejuízo grande que ele deu a várias famílias, ele paga com a cadeia. Lo que ha ocurrido es el juicio ese que hacen los periodistas, que hacen las cadenas, que hacen las redes sociales, ¿no? Que empiezan a decir, no, de alguna manera tiene que haber aquí un culpable, lógicamente, yo entiendo perfectamente. Hay mucha gente inocente, entonces el sentido ese de venganza, de decir, bueno, aquí no puede ser, aquí tiene que haber algo. No puede ser que esta gente, estos inocentes hayan muerto sin ningún culpable, y están buscando culpables y empiezan a tejer todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la Lamia Corporation pues, es una empresa nueva.
que recién estamos ingresando al mercado, pero creo que ya no hemos abierto campo con todo lo que es equipo de fútbol. Tal vez mucha gente dirá el culpable es el piloto y no es tan así. Para eso tienes autoridades que te regulan, para eso tienes autoridades que te controlan. Y yo no quiero echar la culpa directamente a quién, pero la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene mucha responsabilidad. Ellos son los que controlan, tienen que ser investigados y no puede quedarse en la nada, porque ¿cuál es el propósito de todo esto? Que nunca más existan estos hechos, que ya no se den jamás. Os principais envolvidos na tragédia da Chapecoense estão livres, alguns estão não nos seus países de origem, mas todos estão livres. A justiça não lidou com o assunto. Não lidou com o assunto na Bolívia, não lidou com o assunto na Colômbia, não lidou com o assunto no Brasil. Passou batido. Ninguém recebeu nada, ninguém foi preso. Ninguém respondeu como tinha que responder. Ficou só a dor das vítimas. Só. Dos familiares. Só. Foi só o que ficou. É noite de decisão, é noite de flecha, é noite de gritar, é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma luta constante, né? Mas a gente espera que as verdades sejam cada vez mais expostas, né? Para que o mundo possa observar que os culpados ainda não são punidos de forma alguma, né? E a gente está tentando fazer tudo da melhor maneira, mais correta possível e fazer justiça, né? Quem sabe agora no cruzamento! Quero jogar mais uns 4 anos aí, e aí depois parar e ver o que a vida me prepara para mim, né? Eu quero ser um exemplo de superação, um exemplo de cara que luta pela vida, que luta pelo emprego que tem, que luta pela família, e é isso que eu quero deixar, né? Isso que eu espero deixar nas pessoas. E eu tenho certeza que esse povo aqui tá numa alegria tremenda. Querer dedicar a todas as famílias, os meus companheiros que se foram. É difícil falar. A verdade é um leão. Ela vai vencer. Se ela tiver fome, ela vai vencer. E eu tenho muito essa sede pela verdade, né? O Renan era uma pessoa boa, uma pessoa feliz, sempre sorridente, uma pessoa onde era muito sonhadora, e eu tenho certeza que se continuasse, né, a vida seria uma pessoa que iria conquistar muitas coisas. Meu pai sempre foi patrocinador da Chapecoense, então assim, é uma história que vem ao longo dos anos, toda a minha família sempre foi envolvida. Na oportunidade de viajar naquela final, ele foi e acabou que teve um acidente. A falta, a gente lembra todo dia, né? A gente sente falta todo dia, faz parte. É uma coisa que a gente tem que aprender a superar. Su mundo era la aviación. Su trabajo para él era lo máximo. Era lo que más amaba. Uno trata de asimilar y entender
que todo tiene un porqué. Y bueno, así uno se consuela. O Diego, ele era uma pessoa muito da paz, muito gente boa, tinha muitos amigos. O William Diego, zagueiro da Chapecoense. Mas ele foi muito especial para mim, muito. A carreira de Gil foi pautada assim de constância. As minhas filhas, elas são meninas que viveram uma dor, mas sobreviveram. Esse é o meu papel também daqui por diante, é recontar quanto elas foram amadas, o quanto elas foram mimadas, o quanto elas foram protegidas por ele. Ele era uma pessoa especial. E eu acho que por isso que ele foi embora cedo. Porque ele era muito especial, uma pessoa muito boa. Posso passar uns 5, 10, não sei quanto tempo mais a gente vai buscar, mas que eu vou me fortalecer cada vez mais para buscar aquilo que é de direito nosso.